Saudações. Turro dizia uma coisa que eu acho sempre muito interessante: simplificar, simplificar. São 16 horas em Goiás. Saudações, gente bonita. E, bom, vamos simplificar. A primeira coisa que eu gosto dessa arquitetura classe média baixa, sabe? Eu curto esse, nem sei se é um cipreste, esse estilo que fica massa. Essas antenas Claro TV, essas concertinas mostrando que não é um lugar tão seguro assim, né? Tudo é interessante. Eu penso que a vida, de um modo geral, depende muito da maneira como a gente encara ela. Em si, ela como universo é neutra. O mundo nem gosta nem desgosta da gente. O mundo é indiferente. O universo é indiferente. Deus não, Deus nos ama. Mas aí, sobre o amor, tem uma coisa interessante, que ele tem que ser recíproco. E não pode ser interessado. Eu vejo meus irmãos evangélicos, né, que acredita que Deus ama quando a pessoa é rica. Isso que é um sentimento que de forma alguma se baseia nos evangelhos, né? De forma alguma. Na verdade, a mensagem dos evangelhos é exatamente o contrário. E eu vejo também meus irmãos israelenses, sionistas, que em sua grande maioria não acreditam em Deus, mas vão até as últimas consequências para defender a ideia de que a Terra Santa lhes foi dada por Deus. Eu nem chamaria isso de hipocrisia. Nenhum dos dois casos. É falta de caráter mesmo. Sabe? Hipocrisia. Eu tenho, já disse, 2 dicionários de grego, koiné e demótico. E nos dois, em koiné, grego antigo clássico, e em demótico, grego moderno, hipocrisia significa a mesma coisa: fingimento, encenação, representação. Se você é um ateu, como a maioria dos sionistas são, e defende que Israel foi dado por Deus, você é um hipócrita. Se você é um evangélico, cujo nome diz respeito aos evangelhos, onde Jesus deixa claríssimo que é mais fácil um camelo atravessar buraco com uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, e que se alguém quer segui-lo, vende tudo, dá aos pobres, e aí sim o segue, e mesmo assim acredita que riqueza é sinal de bem-aventurança, é sinal que Deus gosta de você, cara, porra, você tem razão dos evangélicos e os sionistas se darem tão bem, né? Faz total sentido. Total sentido. A ofensa a Deus é o esporte favorito, é a crença deles. Ok. Né? E veja, discutir religião é uma coisa difícil, porque, diferente da fé, a fé não é inimiga da ciência, a fé não é inimiga do conhecimento. A religião é. Então, diferente da fé, a religião deixa as pessoas cegas. A religião é cega. A pessoa consegue justificar as piores atrocidades em nome da religião delas. Ninguém nunca matou em nome da dúvida ou em nome do diabo, mas em nome da religião, seja ela qual for, muita gente fez isso, né?
certa forma, o Bhagavad Gita está certo. Se você quer encontrar Deus, não o procure, crie condições para que Ele te ache. É mais ou menos isso. Eu falo isso, e precisa, vocês vão entender daqui a pouco por quê. Porque, cara, discutir futebol não rola. O Vasco está a milímetros do 10º rebaixamento. Milímetros. Ontem nós perdemos de 4-2 para um time que vinha de tomar uma goleada de 5-1 em casa. Já era, né? Já foi embora boi com a corda. 2024 vai ser assistindo segunda divisão e nos iludindo para 2025. É isso. E política, bom, política todo mundo sabe nas posições. Eu sou contra liberais na economia. Não me importa com costumes, pode ser liberal, conservador, progressista, tanto faz. Reacionário, não me importa. Nos costumes é costume, cada um tem o seu. Na economia eu me importo. Liberal na economia não tem papo comigo. Não tem conversa. Pode camuflar o que quiser. ANCAP, Tucano, identitário. Liberal na economia pra mim não. E evidentemente também não neoliberal. Nós somos de esquerda. E somos soberanistas. Soberanista é uma palavra importante. Quer dizer que não somos nacionalistas. O Brasil não está acima de todos. O brasileiro não é melhor que ninguém. Também não é pior. Defendemos a pátria grande. Rabiayala. Idealmente, do rio ao mar, da passagem Drake ao Rio Grande, né? É isso. Nossas posições são claras e cristalinas, e sobre elas a gente não tergiversa, a gente não fraqueja, a gente não esconde. São essas. Agora, resta outro ponto, e esse é o ponto importante, para simplificar. Hoje de manhã nós falamos que o mundo está caminhando para uma enorme quebra de paradigma, para uma grande mudança enorme, porque o Ocidente simplesmente vai desmoronar. Nós explicamos os motivos. Os Estados Unidos não tem dinheiro para fazer as guerras que ele quer. O ano que vem, 10 trilhões de dólares em dívida, 3 vezes o valor do orçamento, vão vencer. Todo o orçamento dos Estados Unidos é 3,4 trilhões. E o ano que vem eles vão ter que pagar 10 trilhões. Quer dizer, não dá, cara. Não dá, é simples. Michael Woodson, uma dívida que não pode ser paga, não será paga. Porque eles não vão pagar essa dívida. O que eles vão fazer? E mais importante do que isso, o que o restante do mundo vai fazer diante disso? Eu conto para vocês, os Emirados Árabes Unidos já foram chamados para dizer o que o resto do mundo vai fazer. Não vão mais vender petróleo em dólar. Um emir é um cargo inferior ao de rei. Quem garante os 7 emires dos Emirados Árabes Unidos é o rei da Arábia Saudita. Nenhum emir faz algo que desgoste o rei. Então, o que os Emirados Árabes Unidos ontem deixaram claro que eles deram foi um recado para os Estados Unidos e para o mundo. A gente não vai mais vender petróleo em dólar. E por a gente, você está falando dos Emirados Árabes Unidos e também de Catar, de Bahrein, de Kuwait,
de Omã e evidentemente de Arábia Saudita. E óbvio que Venezuela e Rússia. Então já era. Já era. Porque não é questão dos Estados Unidos não poderem comprar, é muito mais complexo. Isso é questão que nenhum país vai poder comprar com dólar. O que quer dizer que todos os países que quiserem comprar petróleo da OPEP+, vão precisar de divisas que não sejam o dólar. Então, eles vão se desfazer de dólares e vão buscar novas moedas. Então, ao mesmo tempo que de maneira rápida e brutal o dólar vai perder uso, as outras moedas vão crescer. E a cotação do dólar diante das outras moedas, evidentemente, vai cair muito. São consequências lógicas. Ó, acabou de cair um raio. Eu tenho que dar... Eu não vou correr. Se eu tiver que molhar, eu molho. Paciência. Eu não sou feito de açúcar. Se eu tiver que molhar, eu molho. Enfim. Não tá boa a coisa. Não tá mesmo. Para os Estados Unidos não, nem para o Ocidente. É como eu disse, vou repetir o raciocínio. O que o resto do mundo vai fazer diante do fato de que os Estados Unidos não vão pagar a dívida? E vamos lembrar, por que nós estamos garantindo 100% de certeza que eles não vão pagar a dívida? Porque eles não têm dinheiro. Porque o orçamento deles esse ano é 1/3 do valor total da dívida que vai vencer o ano que vem. E o PIB não vai crescer 300%. O PIB vai crescer 3%. E eles teriam que usar tudo que eles arrecadam para pagar 1/3 da dívida. Então, evidentemente, eles não vão pagar. E reitero, se eles não vão pagar, o que os países que esperam receber vão fazer? Mais uma vez, os Emirados Árabes Unidos contaram. Os Emirados Árabes Unidos contaram. Não vão mais vender petróleo em dólar. Mais uma vez, se eles não vão, não é que eles não vão vender petróleo para os Estados Unidos. Não. Eles não vão vender petróleo em dólar. Quer dizer que qualquer país que quiser comprar petróleo, não só dos Emirados Árabes Unidos, de todos os árabes, de todo o Oriente Médio, de toda a OPEP+, 90% do petróleo comercializado do mundo, vai ter que comprar numa moeda que não seja o dólar. Então, o maior uso do dólar, que garantia o poder do dólar, era exatamente o fato de que o dólar era a moeda usada para comprar petróleo. E a moeda na qual não será vendido petróleo será o dólar. Então, acabou. Acabou. O ano que vem acaba. Os Emirados Árabes Unidos fizeram um favor. Deram a letra da música. Se prepare para dançar. Certo? Por isso que ontem mesmo o dólar caiu em relação a todas as moedas do mundo. A prefeitura da minha cidade tem essas câmeras nas principais vias de acesso, que eu acho justo, né? Que eu acho justo. Quando eu falo prefeitura, evidentemente também é a polícia. Eu não sou muito fã da vigilância, não, mas eventualmente ela é necessária. As pessoas precisam poder se sentir minimamente seguras. Voltando ao fato, o ano que vem vai ser um ano muito complicado para quem tiver dólar, uma moeda que não vai poder mais ser utilizada para comprar petróleo. Vai ser um ano difícil. Se você tem dólar, eu não tenho nem real. Evidentemente eu não tenho dólares. Mas se você tiver dólar, desfaça. De verdade. Se você tiver dólar e se você tiver imóvel, desfaça-se dos seus dólares, desfaça-se dos seus imóveis. À vista, claro. Ou qualquer maneira que você receba o dinheiro. Você tem o dinheiro em cash. Porque vai por mim, irmão. Camarada. E eu tô te dando um ótimo conselho.
Estou te dando um conselho muito bom. De graça. Nós não cobramos, né? Aliás, é por isso que eu não vou fazer muito esforço. Cachorrinho bonito. Oi, tio. Bom cachorro. É por isso que a gente chegou à conclusão que eu desisti de brigar com o YouTube. Se vocês não querem me monetizar, não monetiza. Enfia os 267 dólares mil que eles têm no... Foda-se. Porque se eu monetizar, toda hora, a minha fala, a minha voz irritante... Opa! E aí, lindão? A minha voz irritante vai ser interrompida por um anúncio de uma cura milagrosa para o emagrecimento, por um jogo que você clica e ganha 600 reais. Não. Melhor não. Quem quiser, quando quiser, quem puder, quando puder, manda um pix. Tá ótimo. Né? Melhor do que ficar ouvindo propaganda indesejada. Se a plataforma tira a minha audiência, eu tiro o dinheiro dela. Fica justo. Um acordo de cavalheiros, né? Então, como eu disse, a coisa vai encrespar o ano que vem. E não é, tipo, uma previsão, é uma constatação. A dívida existe, ela não será paga. Tanto é uma constatação que a Arábia Saudita mandou os Emirados Árabes Unidos e falou: ó, não vamos vender petróleo em dólar. O recado foi dado. Para quem quiser ouvir, acho que esse é o grande problema, né? Querer ouvir. Querer ouvir é o problema. Pouca gente quer. Mas os sinais estão dados. Tipo ali, ó. É um sinal de chuva. Vinda da bela e amável cidade de Goiandira. O sinal tá dado, por isso que eu vim mais cedo. Vai chover. Vem chegando o temporal. Olha, vocês deram para vocês ouvir o trovão. Mais outra. Então assim, o ano que vem vai ser um ano difícil. Eu não gosto desse papel de arauto, né? Muitos reis mandavam executar os arautos de más notícias. Que é uma bobagem, né? Eles não tinham culpa. Mas a verdade é que vai ser tenso. Mas vai ser melhor assim. Porque eu lembro quando eu fazia mestrado, e do professor Márcio Holland Brito, grande professor. Ele explicava sobre equilíbrio estocástico estacionário, que é o equilíbrio no meio do caos. Andar na corda bamba no meio de uma ventania. É o que a gente vai ter, uma situação de equilíbrio estocástico estacionário. Diante dessa situação, a situação política... Ah, minha mãe tá querendo semente desse tomatinho. Vou pegar. Esse é o tomatinho tapera mesmo. Ele é nativo, tipo...
ele é daqui. Os indígenas que moravam aqui, Capó do Sul, séculos atrás, cultivava esse tomate. Chama tomatinho de tapera porque não sei se aí onde vocês moram tem conceito de tapera. Tapera é uma cabana abandonada. E nas taperas sempre tem jabuticaba, manga, goiaba. E esse tomatinho cresce livre. Porque os jacus, outra expressão goiana, jacu de tapera. Porque os jacus comem. E a semente passa pelo trato digestivo das aves. E assim como a pimenta cumari, nasce, né? Tanto um quanto o outro. Aí minha mãe quer muito esse tomatinho. Nós tá arrumando espaço lá. E eu tenho que levar. Vou levar. Mas voltando ao nosso assunto. Um ano complexo define esse de 2023. A Ucrânia já começou a luta surda entre os partidários do Zelensky e do Zaluzny, que é o general supremo das Forças Armadas ucranianas. Disputa por quem vai governar a Ucrânia. O que é uma disputa bizantina, né? Como assim quem vai governar a Ucrânia? Quem vai governar a Ucrânia serão os russos. Então o fato desses dois idiotas estarem brigando por conta de um cargo que vai deixar de existir, prova que tem muita gente que não está entendendo nada. Certo? Tem muita gente que não está entendendo nada. E é ruim, cara, camarada, quando você não está entendendo nada. Ainda mais em meio ao caos. É bem ruim. É sempre bom compreender pelo menos o básico. Então vamos partir disso, o básico. Os Estados Unidos vão quebrar. Se a faísca inicial, como a gente disse no vídeo de hoje de manhã, vai ser o setor imobiliário, que eu acho mais provável, a dívida, o default, ou o mercado financeiro, eu não posso dizer. De verdade eu não posso. Porque os Estados Unidos, as grandes corporações e tudo mais, têm se mostrado incrivelmente resilientes. Agora, gente, deixa eu ir atrás de um dos prazeres da minha vida, amoras. A gente tem que manter o equilíbrio, né? Veja, eu adoro amoras, mas eu prefiro não molhar. A chuva tá chegando. Então eu apanhei o tanto que dava. Comi todas. A proteína está na bactéria, né? Tomara. Tá docinha. Uau. Pena que a amora não tem pectina, né? Praticamente. Então fazer geleia de amora exige um pouquinho de habilidade. E um pouquinho de maçã também. Que ela não gelifica bem. Não mesmo, é bom fazer bebida. Eu faço bitter de amora e licor também. Mas é mais uma dessas habilidades que eu tenho que não me ajuda a superar a minha condição social. Eu faço umas coisas até boas, mas que ninguém compra, né? Eu sei que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé. Mas
Para as três coisas a gente precisa de grana. Então, quando eu morrer, meu talento com licores e bitters vai comigo. Eu diria que mal aproveitado. Acho que foi Chico Buarque, né? Que fala que Deus é um cara engraçado. Mas é isso. Dê habilidades que não serão úteis. Eis-me, líder. Mas voltando. A maioria dos dirigentes do mundo não está preparada para os desafios que irão acontecer. O Lula está. Macri e o verdadeiro comandante da Argentina, né? Ele é o verdadeiro. Milei vai ser deposto. Pelo povo, pelo Congresso, eu não sei, mas ele não vai durar 6 meses. O argentino não é o brasileiro. De toda forma, numa turbulência, porque olha só, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós não estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos no mesmo mar, não no mesmo barco. E eu digo mais. As habilidades individuais de cada capitão ou capitã vão contar muito. Por isso que o Canadá, cara, que eles te entregam um poço de incompetência. Ele é pior do que o Biden. Porque nem a desculpa da senilidade tem. Ele é o... Deixa eu ver quem que é o pior europeu. Ursula von der Leyen. Ele é o Ursula von der Leyen de cuecas. Então, Canadá, Estados Unidos, Europa estão no sal. Porque não tem governança. Não tem governo. São administrados por incapazes, por inúteis, por imprestáveis. Por gente sem capacidade e sem valor. Aí vai dar ruim. Muito ruim. Muito ruim. Olha, isso que vocês estão vendo é o vento. É o vento que antecede a chuva. E eu continuo andando devagar. Porque eu já tive pressa, já sofri demais, eu não resisti. Certo? Então, vai dar ruim para esses países. Não que o nosso barco vai escapar da tempestade, ele não vai. Nenhum barco do mundo vai. Mas aqueles com melhores capitães, aqueles estruturalmente mais fortes, vão resistir melhor. Como é óbvio, né? Como é óbvio. Do que as pequenas canoas administradas por piratas incompetentes. Para simplificar, prepare o coração, fortalece o espírito, tente não tomar decisões estúpidas. Tenha coração. E se você tiver fé, se agarre nela. Antes uma convicção do que um caminhão de abóboras, né? Como se diz aqui em Goiás. Antes uma convicção do que um caminhão de abóboras. E de toda forma, eu vou terminar de chegar no meu barraquinho. Consegui chegar antes da chuva. E ainda comi amoras, né?
ótimo. Para você que me viu e ouviu até aqui, uma ótima tarde ou noite. Fique bem. Cerque-se de pessoas e coisas que te fazem bem. Até a próxima. 777 milhões de famintos no mundo. Não são pobres, miseráveis, indigentes. É pior. São famintos. Gente desnutrida, esquelética, que se arrasta atrás de alguma coisa para não morrer de fome. 777 milhões. A ONU, Organização das Nações Unidas, acaba de anunciar que o mundo não conseguirá cumprir a sua meta de diminuir esse número de famintos nos próximos 15 anos. Aliás, nem nos próximos 30 anos. Não pensem que esses milhões de famintos ficarão esperando. Eles morrerão de fome e terão seu lugar tomado por muitos outros milhões. Falta comida? Não. A ONU prevê que a produção de alimentos, que já daria hoje para alimentar o mundo algumas vezes, continuará a crescer muito mais rapidamente que a população do planeta. Isso quer dizer que os que já comem muito poderão comer ainda mais. E os que não comem, danem-se. Que tratem de morrer logo. Mas é pouca gente. Só 777 milhões. Eu não conheço no mundo um único governante favorável à fome. Nenhum burocrata, economista, industrial, empresário, banqueiro, nenhum cientista, nenhum sociólogo, nenhum jornal, nenhuma revista semanal, nenhuma televisão, nenhum candidato a qualquer coisa que prometa continuar matando pessoas de fome. Será então que são eles os que morrem de fome? Que são a favor da fome? Não deve ser. Eu nunca vi famintos recusarem comida. Por favor, não. Por favor, não nos alimentem, não. Nós preferimos morrer de fome. Por que será então que milhões de pessoas morrem de fome? Certamente porque jamais saberão que o dólar anda estressado e o mercado está nervoso.